Gente, boa noite. Vamos para a nossa 13ª aula de filosofia, então, do nosso projeto Enem para Todos. Cara, o Enem já está chegando, né? Vai ser dia 21. A gente vai ter... Essa é a nossa última aula de conteúdo em si. Daqui para frente a gente vai fazer mais algumas aulas de revisão, focar em questões também. E também aquela ideia que eu tinha falado para vocês, da gente fazer uma aula falando sobre redação, possíveis temas de redação, né? Alguns temas de redação, áreas, né, dos temas, no caso, por exemplo, educação, política, e... Gente, ignora esse fundo, por favor, meu pai. E a gente falar sobre possíveis filósofos que a gente pode usar na nossa redação que tenha a ver, né, com esse tema também. Aí a gente vai ainda ter aulas assim mais para frente para vocês estarem o mais preparados possíveis para o Enem. Beleza? Vou passar aqui. Let it go, então. Gente, então, só fazendo o que a gente sempre faz, né, em toda aula, que é a gente ter um panorama geral de tudo que a gente viu, né? A gente já passou pela filosofia antiga, a gente falou da filosofia pré-socrática, a gente falou desde a origem do surgimento da filosofia lá com os mitos, falamos do período clássico, né, do período socrático em si, falamos depois, a partir de Sócrates, quais foram as grandes mudanças que aconteceram ainda na filosofia antiga. A gente falou sobre a filosofia medieval, que também pode ser chamada de filosofia cristã, né? Que aí a gente dividiu em escolástica e patrística. Falamos sobre a filosofia moderna. Lembra que a gente falou sobre Descartes, a gente falou sobre Maquiavel, Locke, David Hume, Kant. A gente falou sobre vários e vários filósofos. E depois a gente entrou na filosofia contemporânea, que é onde a gente está agora. É a nossa última aula de conteúdo para a gente fechar esse nosso ensinamento, né, sobre a filosofia contemporânea, que a gente estava focando em abordar os principais tópicos. E hoje a gente vai estar falando sobre uma filósofa específica, né? Primeira mulher que a gente vai estar falando aqui. Eu queria ter a oportunidade de dar mais aulas para vocês, para a gente falar de um contexto, né, de mais mulheres na filosofia, mais mulheres no estudo como intelectuais de filosofia. Queria realmente, mas infelizmente, o Enem ainda não cobra tanto assim mulheres filósofas, então basicamente vai ser o nosso foco por ser assuntos resumidos, né, que a gente tenta dar para vocês, a gente tenta fornecer justamente os assuntos que vão cair, né? Então, por mim, cara, eu ensinava todos os filósofos possíveis para vocês, mas infelizmente não teria como. Mas então, quem é essa filósofa que eu falei para vocês que a gente vai estar abordando? A gente vai estar falando de Hannah Arendt. O que acontece? Hannah Arendt, ela foi uma filósofa muito importante quando a gente fala da filosofia contemporânea, que ela vem com uma quebra de paradigma em meio ao nazismo. Ela vai estar falando sobre muita gente, na realidade, tem muita dificuldade de entender o que Hannah Arendt quis dizer na sua filosofia, confundem a obra, a principal obra, assim, que ela fala muito é sobre a questão da banalidade do mal, muita gente interpreta errado. Que nem eu falei para vocês sobre Nietzsche, que realmente muitas pessoas acabam interpretando errado. Então, Hannah Arendt, as pessoas interpretam errado também. Tem uma grande tendência de interpretar errado. Mas acho que com essa aula aqui vai ficar tudo mais claro, assim, os pontos mais importantes. Hannah Arendt, ela foi uma grande estudiosa e ela, na realidade, estudou muitas áreas do conhecimento. Mas a gente vai estar focando numa questão que foi uma grande ênfase na vida dela como intelectual, que foi essa questão da banalidade do mal. Beleza? Então vamos lá. Antes vamos tentar falar um pouquinho da vida de Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, ela era uma filósofa judaica que vivia na Alemanha, mas vivia. Porque quando chegou ali nos anos 40, mais ou menos na década de 40, por conta do governo nazista que ascendeu na Alemanha, ela teve que sair. Por quê? Porque como ela é de origem judaica e vivia na Alemanha, ela era orientada antes, né, da ascensão do governo nazista com Hitler, né, e toda a matança, toda a perseguição que ocorreu. Antes de tudo isso, a Hannah, ela era uma filósofa, ela já estudava, ela inclusive estudava em universidade, ela era orientada por Heidegger. Vocês lembram que a gente falou sobre ele, sobre a influência dele, que ele fez em Sartre, inclusive? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, ela foi. Só que aí ela acabou tendo um caso com Heidegger, com esse orientador dela,
e aí eles foram proibidos de estarem juntos, né? Pesquisando juntos. A princípio, a vida dela ela era voltada a estudar sobre Santo Agostinho. Ela gostava muito de estudar a filosofia de Santo Agostinho, principalmente o conceito de amor de Santo Agostinho. Lembra que a gente falou sobre isso? Sobre o amor divino para Santo Agostinho, que a gente até teve aquela comparação com Platão. Olha só como que cada aula a gente fala sobre um filósofo e lembra de outros e outros. Um vai levando a outro, porque filosofia é isso. Um vai embalando no outro, você vai pensando no outro, um influencia o outro. Então, por isso que é muito importante a gente sempre fazer isso, recapitular os filósofos, para a gente ter sempre isso em mente, entendeu? Um acaba lembrando o outro sempre. Isso ajuda muito, na verdade, na construção de raciocínio na hora de fazer a questão, na hora de estudar para o Enem. Mas então, depois ela veio, tipo, teve um outro orientador, continuou estudando essas questões do Santo Agostinho também, só que ela teve que interromper os estudos, como eu falei para vocês, né? Quando teve a ascensão do nazismo na Alemanha. E aí que entra uma nova fase de Hannah Arendt, porque o que aconteceu? Na década de 40, ela teve que fugir, porque ela começou a ser perseguida. Não só foi proibida de ir à universidade, foi o que aconteceu a princípio, mas depois ela foi perseguida pelo governo nazista e ela foi para os Estados Unidos para se refugiar. Nisso que ela foi para os Estados Unidos, foi onde ela viveu o resto todo da vida dela. E aí acaba que ela viveu, tipo, ela teve, acho que ela morreu com 69 anos, 70 anos. Na verdade, tá até aqui aparecendo, né? Aqui, Hannah Arendt embaixo, tá aqui a Alemanha, e embaixo tá falando, né? 1906 a 1975. Viu, de fato, 69 anos. E aí foi onde ela viveu até os 69 anos, né? E aí é isso. Mas aí o que aconteceu? Não acabou aí a questão, entendeu? Nisso que ela foi se refugiar nos Estados Unidos e aí ela continuou estudando lá e etc. O que aconteceu? Quando acabou essa questão do nazismo na Alemanha, quando tudo se amenizou e na realidade os nazistas eles começaram a ser julgados por seus crimes, né, por seus atos de crueldade e punidos, o que acontece? Hannah Arendt ela foi chamada pelo jornal New York, né, o jornal dos Estados Unidos, para ela cobrir, na realidade, o julgamento de um nazista específico que foi para Jerusalém para poder ser julgado. O nome dele era Adolf Eichmann. O que acontece? Na verdade, a Eichmann, eu realmente não sei pronunciar muito bem nomes estrangeiros, mas basicamente ela foi cobrir esse assassino, né? Julgado por assassinato, no caso. Só que ela acompanhou esse julgamento e o que acontece? Esse homem, na realidade, ele era visto como um homem normal perante a sociedade, um homem qualquer. Sabe, ele estava dentro dos conceitos de pai de família, de cidadão de bem, que a sociedade via, que a sociedade tinha como padrão naquela época, entendeu? Só que o que acontece? Esse mesmo homem, ele nunca matou alguém, ele mesmo fala, mas aí eu vou deixar para o próximo slide, mas ele mesmo fala que ele não é o monstro que pintam dele. Por quê? Porque, na realidade, ele nunca matou alguém diretamente. Só que, ao mesmo tempo, ele coordenou uma questão que foi chamada, né, de solução final. Na nossa história, a gente pode chamar como solução final, que foi um episódio do nazismo, onde, liderado, né, por Adolf Hitler, onde fizeram uma solução final, que seria o nome desse episódio de grande matança de judeus, infelizmente. Então, ele liderou, ele acabou arquitetando, fazendo o plano dessa solução final, desse plano feito por Hitler, e ele era um grande estrategista nazista. Então, o que acontece? Essa foi basicamente, essa é só para vocês entenderem a persona, né? Quem é Adolf Eichmann? Ele é essa pessoa que eu estou falando para vocês, né? Que foi um grande estrategista nazista. Ele nunca matou diretamente alguém, é importante vocês guardarem isso para vocês entenderem a obra de Hannah Arendt. Ele nunca matou alguém diretamente, entendeu? Mas ele coordenou milhares, milhões de assassinatos a partir de estratégias que ele fez, entendeu? E aí o que acontece? A Hannah ela queria entender o que levou ele a fazer essas coisas terríveis. Ela queria entender o que levou ele, porque ela percebeu que ele era um homem normal, um homem que era visto como um cidadão de bem naquela sociedade daquela época, né? Porque a pessoa ela nada mais é do que o contexto que ela está inserida. Então, naquela época, isso era visto como um cidadão de bem, como uma pessoa de respeito, né?
E aí ela queria entender por que que ele fazia essas coisas, por que que ele fez essas coisas horríveis sendo um homem normal e não tendo um perfil psiquiátrico também, porque inclusive ele foi avaliado por psicólogos, por psiquiatras que falaram que ele não tinha nenhum transtorno mental, nada do tipo, ou seja, ele simplesmente fez aquilo. E ele também não se vê como culpado, não se vê como um monstro, mesmo sendo responsável por milhares de mortes. Ele fala: eu nunca matei ninguém diretamente. Então ela foi tentar entender se ele por si só não tinha ódio aos judeus, por que que ele comandou um massacre desse tamanho, né? E aí que a gente entra nessa questão que eu falei para vocês, né? Foi através, inclusive, dos escritos que ela fez, né, para a revista New York sobre o julgamento dele em Jerusalém, que criou essa obra dela, esse livro que é Eichmann em Jerusalém, né, de Hannah Arendt, um relato sobre a banalidade do mal. E aí a gente entra falando sobre a questão da banalidade do mal e sobre essa obra. Vamos lá, então. Eichmann, inclusive, no julgamento dele, ele vai dizer: eu não sou um monstro que vocês fazem de mim, eu só obedeci a ordens. Ou seja, olha só como ele está dizendo que um massacre, que ele está sendo julgado por ser responsável por um massacre de milhares de pessoas, ele está dizendo: eu nunca tive esse ódio em mim, ódio aos judeus, a vontade de perseguir intimamente alguém, perseguir aquela pessoa, não querer a existência de uma pessoa. Vai dizer simplesmente: eu não sou esse monstro que vocês estão dizendo que eu sou. Eu só obedeci a ordens, ou seja, ordens me eram dadas. E aí entra nessa questão da banalidade do mal. Ué, se alguém mandar você fazer qualquer coisa, você vai fazer? Entendeu? Peraí, gente, 1 minuto. Parar aqui um minuto a gravação. Só pra... Peraí, voltando. Peraí. Gente, voltei. Desculpa, tava só resolvendo um negócio aqui rapidinho. Mas então, o que eu tava falando para vocês da banalidade do mal. Então, lembra que eu falei para vocês, inclusive, dessa questão que ele não tinha nenhum problema de ordem psíquica ou perversidade? Ele foi avaliado por psicólogos, por psiquiatras, e não foi dado nem transtorno mental. Ele era um homem normal, uma pessoa comum, entendeu? E aí ele vai até dizer que a Hannah Arendt, inclusive, vai falar que o mal era algo administrativo, não era o mal que estava nele, era o mal administrativo, algo que ele simplesmente seguiu cegamente. A banalidade do mal, o quanto a pessoa viu como algo normal fazer o mal e fez a qualquer preço, entendeu? E aí, uma coisa que ele fala, inclusive, no relato dele, né, quando ele está sendo julgado, é que a minha língua é o oficialês, que foi o que eu falei para vocês. Ou seja, a ordem que me é dada, eu só sou uma pessoa que eu estou cumprindo os deveres do Estado. A ordem que me é dada, eu vou estar fazendo. Basicamente isso. Mas uma coisa que foi muito percebida durante o julgamento dele, de Eichmann, foi essa questão de quanto ele ansiava por ascensão social e reconhecimento. Tanto que ele não lembrava sobre estatísticas, sobre números de mortes. Olha como isso é cruel, isso soa como muito cruel, pelo menos para mim, muito insensível. Tipo, ele não se atentava a número de mortes, número de nada, assim. Essas questões ele não sabia estatisticamente, mas ele guardava para ele cada reunião importante que ele teve com alguém importante, cada subida de cargo que ele teve, ele falava com exatidão. Então, ele era uma pessoa que ele só queria ascensão social e reconhecimento no meio da sociedade. Então, isso é o mal banal, a banalidade do mal. A pessoa que vê foi daí que veio, né, essa questão da banalidade do mal de Hannah Arendt, falando sobre como que as pessoas conseguem, tipo assim, vamos parar para pensar se na nossa sociedade não existem pessoas assim, como que as pessoas não estão nem aí para o quanto algo seja cruel, sabe? Ela banaliza a maldade, banaliza a crueldade, né? Então, basicamente essa é a questão da banalidade do mal. E aí uma outra questão que a Hannah Arendt fala é sobre que o ser humano sempre tem a liberdade de agir de outra forma. Ele escolheu agir dessa forma. Ele escolheu banalizar o mal, entendeu? Tem até uma frase aqui, um trecho, na verdade, né, que eu trouxe para vocês, que é: a minha opinião é de que o mal nunca é radical, é apenas extremo e não possui profundidade e nem qualquer dimensão demoníaca, ou seja, não é algo sobrenatural
entendeu? Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro, precisamente porque se espalha como um fungo na superfície. Essa é a sua banalidade, a banalidade do mal, né? Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. E aí ela vai dizer basicamente isso, que não é algo demoníaco, não é algo tipo assim incontrolável, é algo que a pessoa escolheu banalizar para ela poder realizar. Entendeu? Essa é basicamente a banalidade do mal, e ela vai dizer que todo ser humano tem a liberdade de agir da outra forma. Você pode escolher agir da forma que você quiser. A pessoa, ele banalizou o mal porque ele teve a liberdade de fazer isso. Ele pôde fazer isso, ele teve a escolha de fazer isso. Inclusive, algo que a Hannah Arendt defende ferronhamente é justamente a pessoa ter a liberdade de tomar as próprias decisões, fazer o que quiser. Porque é através da liberdade que essa pessoa pode ser julgada. Se você não dá liberdade para alguém, não tem como você também julgar essa pessoa. Entendeu? Então, por isso que ela vai falar: todo ser humano tem a liberdade, sempre tem a liberdade de agir de outra forma. E é justamente por isso que a gente tem sim que julgar. Então, acaba que muita gente, então, olha a importância de ter a liberdade, entendeu? E aí acaba que aí a gente entra nessa questão. Peraí, eu acho que tá travando, pelo menos apareceu aqui como internet estável. E aí, não sei, eu acho que a internet que tá muito ruim. Peraí. Ou só pulou, não sei. Mas é isso, a gente entra nessa questão da Hannah Arendt ver como tão importante a liberdade, entendeu? Na sociedade. Vamos lá, então, gente. Durante o século XX, a filósofa Hannah Arendt afirmou que existe uma antiga resposta para a pergunta sobre o sentido da política tão simples e concludente, que poderia dispensar outras respostas por completo. De acordo com o que explana Hannah Arendt, o que é política? Esse sentido de política é o poder, a administração, a liberdade, a igualdade ou o bem? Vamos fazer como a gente sempre faz, né? Eu vou falar aqui a outra questão, e aí depois a gente fala as duas respostas. Vamos lá. O tema do mal, em Hannah Arendt, não tem como pano de fundo a malignidade. A malignidade, minha dicção tá péssima hoje. Ai, meu Deus, não tem como pano de fundo a malignidade, a perversão ou o pecado humano. A novidade da sua reflexão reside justamente em evidenciar que os seres humanos podem realizar ações inimagináveis, do ponto de vista da destruição e da morte, sem qualquer motivação maligna. Entendeu? Tipo assim, não tá na pessoa uma motivação maligna, ela só banalizou essa maldade, essa perversidade. O pano de fundo do exame da questão em Arendt é o processo de naturalização da sociedade ocorrido na contemporaneidade. O mal é abordado, desse modo, na perspectiva ético-política e não na visão moral ou religiosa. O mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento, ou seja, a pessoa ela não para pensar o que ela vê como moral ou não. Ela não tem o pensamento, a ausência de pensamento, ela é guiada por qualquer interesse que esteja acima dela. Se alguém mandar ela fazer, vem a banalidade do mal aí, quando ela não para questionar. Então, vamos lá, cadê? O mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento. Essa ausência provoca a privação da responsabilidade, né? O praticante do mal banal não se interroga sobre o sentido da sua ação e dos seus acontecimentos, ou seja, a pessoa não se pergunta qual o sentido disso. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Meu Deus, isso é cruel, isso é moral ou não? A pessoa simplesmente faz e ela banaliza isso. São ordens, vou fazer. Ou todo mundo está fazendo, ou todo mundo pensa assim. Vamos lá. Depreende-se do texto que a banalidade do mal na contemporaneidade resulta, segundo Hannah Arendt, A, da carência de formação religiosa, B, da irreflexão institucionalizada, C, da ausência de pacto regulador, D, da voracidade dos interesses econômicos ou E, da perversidade humana. Meu Deus, pulou muito. Gente, então as respostas são essas. A liberdade, que foi algo que eu acho que ficou claro, assim, né? Na nossa conversa. E essa outra que era uma questão que a gente já tinha que formular mais, pensar um pouco mais, mas também era fácil de responder. Por quê? Do que vem a banalidade do mal? Principalmente da irreflexão, da falta de reflexão,
da falta do questionamento da pessoa, questionar o ato dela, o que ela está fazendo. Inclusive, isso está aqui, ó. Essa ausência, ó, o mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento. Essa ausência provoca privação de responsabilidade. Ou seja, a pessoa não vê a responsabilidade dela nisso, ela só segue as ordens. O praticante do mal banal não se interroga, ou seja, não reflete sobre o sentido da sua ação ou dos acontecimentos ao seu redor. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a escola de Frankfurt, que é algo extremamente importante, está crescente esse assunto no Enem, e é um assunto muito importante, porque basicamente a escola de Frankfurt foi uma instituição filosófica que reuniu grandes pensamentos, grandes pensadores, né, filósofos, só que ela foi uma escola, vou até falar aqui, vamos antes falar o que está escrito, né, para não confundir, ó. Escola filosófica que surgiu em 1924 no Departamento de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, tendo influência marxista não clássica, pois não era ligada a partidos comunistas. Ok, Bia, me explica melhor essa questão. Vamos lá. A escola de Frankfurt foi uma escola filosófica, né, como eu falei, surgiu aí em meados do século XX, 1920, e era uma escola que ela era muito diferente, porque ela, apesar de ter grande influência marxista, ela não era ligada a partidos políticos em si, ou seja, não era ligada a partidos comunistas, por ser, na realidade, uma escola que se originou no departamento de pesquisa social de uma universidade, que foi a Universidade de Frankfurt, por isso que o nome é a Escola de Frankfurt, ela era muito mais acadêmica do que marxista, entendeu? Então, ela, na realidade, inclusive, tinha algumas críticas ao socialismo da União Soviética. Ela tinha críticas, fazia críticas pesadas, críticas políticas, mas não concordava 100% com todos os preceitos socialistas e comunistas, entendeu? Então, não era ligado, não era afiliado a partidos nenhum. Era uma escola muito mais acadêmica do que marxista em si. Por isso que a gente fala que tinha uma influência marxista não clássica. Tinha o marxismo como primário, com certeza tinha influência marxista, inclusive vocês vão entender a grande crítica ao capitalismo que é feita por essa escola, uma das grandes críticas no caso, né, porque é uma escola muito importante que fez muitas críticas a diversos posicionamentos políticos, mas a gente vai estar focando aqui em alguns específicos. E aí, mesmo tendo essa influência marxista, é uma influência marxista não clássica, é um marxismo diferente, com um diferencial de pensamento. Vamos lá, essa escola, na realidade, ela se originou num período entre guerras, e teve grandes nomes, que inclusive foram dois principais, né? Foi Theodor Adorno, que a gente vai estar falando sobre esse, e a gente também vai estar falando de Max Horkheimer. Eu não sei falar, eu acho que é Horkheimer que se pronuncia na realidade. Mas basicamente a gente vai estar falando desses dois filósofos, principalmente quando a gente vai estar falando da escola de Frankfurt, beleza? E aí vão ter críticas políticas, né? Críticas pesadas aos regimes fascistas, nazista e soviético também. Ou seja, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, né? E o soviético da União Soviética. E aí, algo muito importante para a gente, antes de tudo, conseguir entender de onde veio, né, os primórdios dos pensamentos da escola de Frankfurt, a gente tem que entender o que eles veem. Ai, meu Deus, está passando sozinho. O que eles veem como esclarecimento, né? A busca pelo esclarecimento. Daí a gente tem uma obra que se chama Dialética do Esclarecimento, que foi desses dois grandes filósofos que eu falei para vocês, que é Adorno e Horkheimer. Vamos lá, basicamente é o seguinte, o esclarecimento, vê se você consegue captar a essência aqui. O esclarecimento é a necessidade que nós, seres humanos, temos de dominar a natureza ao nosso favor. Quando a gente busca ter esclarecimento de alguma coisa, a gente quer dominar aquilo, dominar aquele assunto, tirar as dúvidas, tirar as lacunas, os espaços que possam ter na nossa mente em relação a isso. Então, o esclarecimento é a necessidade que nós, seres humanos, temos de dominar a natureza ao nosso favor. É a busca pelo conhecimento. Logo, o esclarecimento ele é totalitário, entendeu? Porque busca dominação, pois é utilizado como forma de dominação. Então, eles veem a busca pelo esclarecimento, mas, gente, não estou falando de esclarecimento estudo, não, eu estou falando o domínio da razão, quando você quer esclarecer 100% algo, ou impor isso a alguém, uma ideia a alguém, isso é a dominação. O esclarecimento vem como dominação. Então, por isso, o esclarecimento é totalitário.
Beleza? Inclusive, por isso que eles vão fazer tantas críticas assim ao fascismo, ao nazismo, à União Soviética, ao regime soviético, porque nada mais foi quando a gente para pensar, por exemplo, no nazismo. Para dar um exemplo aqui. Quando a gente para pensar nisso, basicamente foi o quê? Foi um esclarecimento imposto na sociedade, um pensamento que foi imposto na sociedade e comprado por grande parte dos habitantes, né? Dos alemãos, foi comprado pela sociedade isso, gente. Essa ideia bizarra que veio como totalitária, como uma imposição à sociedade, toda a sociedade comprou. Foi um esclarecimento que foi imposto na nossa sociedade, entendeu? Então, olha como o esclarecimento ele vem como forma totalitária, ele vem como uma forma de dominação, entendeu? Então, por isso que eles são contra essa questão, eles vão falar sobre a dialética do esclarecimento e o que é o esclarecimento, né? Nada mais passa do que uma necessidade da gente dominar qualquer coisa, dominar a natureza ao nosso favor, ao nosso próprio pensamento, ao nosso benefício. E aí, eles vão fazer críticas pesadas ao capitalismo quando a gente fala sobre indústria cultural no ponto de vista da escola de Frankfurt. Por quê? Quando a gente fala da escola de Frankfurt, quando a gente fala principalmente, quando a gente fala, né, da escola de Frankfurt, a gente pensa principalmente nesses ideais, nesses primórdios marxistas que a gente tinha. Certo, que eu até comentei com vocês, era um marxismo diferente, um marxismo diferenciado, mas tinha raízes marxistas necessárias para a formação dos pensamentos dos filósofos dessa escola. E aí, algo que eles criticavam muito, inclusive, era o capitalismo, sobretudo o capitalismo liberal. Porque a gente vai tá entrando agora num contexto, né, que a gente vai estar falando sobre indústria cultural e o que seria isso. Basicamente, indústria cultural seria transformar a cultura numa grande indústria. Você transformar a cultura numa indústria. E aí, qual é o principal objetivo disso? É atingir o grande público, ou seja, atingir a massa da população, grande parte da população. E isso, o nome disso a gente dá de cultura de massas, a fim de lucrar com isso. Beleza? Então, basicamente, o capitalismo em si, ele roda através disso. E o que eles vão falar sobre essa questão da indústria cultural? Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês do Rei Sol, né, do famoso rei Luís XIV, que tem aquela famosa frase, né, eu sou a França, o Estado sou eu, que tem uma série que eu não sei, eu acho que eu já abordei com vocês sobre isso, eu acho que quando a gente estava falando, nossa, não vou lembrar agora sobre o que a gente estava falando, eu sei que a gente está falando sobre a política de pão e circo, mas eu não sei se foi porque alguém perguntou, eu não lembro muito bem qual foi o contexto disso. Ah, lembrei, a gente estava falando sobre Maquiavel. E a gente estava falando sobre como o governante, né, o príncipe, lembra que a gente estava falando da grande obra, o príncipe, ele não pode ser. A gente estava falando entre ser temido ou amado, o que você seria? Ah, eu seria temido. Maquiavel vai dizer: seja temido, mas nunca odiado. Beleza? Então, lembra que a gente falou sobre a política de pão e circo, que foi o que aconteceu na política de pão e circo? O rei ele foi odiado e foi enforcado. Você lembra que eu falei isso com vocês? Então, a política de pão e circo foi quando eu acho que eu falei sobre essa série, né? Que eu devo ter pincelado. A série Versalhes é uma série que vai falar sobre a construção do Palácio de Versalhes na França. E aí, mas não foi o mesmo rei, não, tá? Tinha o mesmo nome, mas não é o mesmo rei. Não foi o rei Sol que foi enforcado, não. Não foi o Luís XIV. Mas então, eu acho que eu até falei sobre o Palácio de Versalhes, né, e tal. E aí, basicamente, o Luís XIV veio antes desse rei que eu falei para vocês, que foi enforcado e etc. Tanto que já se passou, já tinha o Palácio de Versalhes naquela época, mas com Luís XIV que o Palácio de Versalhes ele foi construído. Foi uma ideia de Luís XIV o Palácio de Versalhes. Para a França ser vista como algo, uma referência, era para ser sinônimo de deslumbre, de luxúria, uma grande referência para o mundo, entendeu? Era para o Palácio de Versalhes ser isso. Esse era o pensamento de Luís XIV. E aí, na série, inclusive que tem na Netflix, eu já vi a série toda, é muito boa, só que é uma série totalmente irreal, porque nada passa
do, tipo assim, não passa da indústria cultural, não passa justamente da cultura de massas, de vender, de querer vender uma imagem para poder lucrar com ela. Porque o que acontece? Quando a gente tem indústria cultural, que foi uma grande crítica que fizeram, a gente tem uma distorção da realidade. Para a massa poder comprar isso, para a massa poder comprar essa ideia. Então, o que acontece? Inclusive, na série mesmo se fala, né, como o Luís XIV, ele era limpo, ele era lindo, o cabelo dele super escovado, inclusive tem uma cena dele que ele tá saindo do lago, assim, que ele foi tomar banho, que o cabelo dele tá super escovado, parece que ele saiu do salão. Então, a gente vê uma irrealidade, por quê? Porque lucra mais a gente trazer o que é belo, o que a sociedade vê como belo. Isso vai fazer lucrar mais as pessoas assistirem. Só que, na realidade, há registros que falem sobre o Luís XIV, o verdadeiro Rei Sol, que foi essa imagem que eu trouxe para vocês, sobre como, na realidade, ele não era nada higiênico. Ele tinha muitas dificuldades higiênicas, inclusive ele falavam que ele tomava banho uma vez por mês, que ele não gostava de jeito nenhum de limpar os próprios dentes, de se limpar, que ele tinha hábitos intestinais diferentes, que naquela época não sei dizer qual que poderia ser a doença, se ele tinha alguma doença ou não, mas falavam que ele não conseguia controlar e ele acabava defecando pelo palácio todo. Tipo assim, isso nunca foi retratado na série, nunca. Eles quiseram retratar cada parte de deslumbre, cada guerra, mas eles não retrataram algo que para eles poderia não ser comprado pela sociedade. Então é basicamente como a gente modifica a realidade através da cultura de massas, através da indústria cultural. Quando a gente transforma a nossa cultura numa indústria. Então a cultura ela não é mais uma cultura, não é mais o que ela realmente é. Ela passa a ser um produto a ser comprado, entendeu? Então o papel justamente da sociedade é comprar isso, entendeu? É visto nesse papel, é imposto esse papel. Então, se não corresponde à expectativa da sociedade, não é vendido, não vem à tona, entendeu? Então, por isso que na série não é mostrado. Eu acho que tem mais 3 temporadas. A gente nunca ouviu falar sobre nada dessa questão. Inclusive, eu mesmo assisti para ver, fiquei prestando atenção para ver se em algum momento fosse falar sobre isso. Inclusive, na realidade, o Luís XIV ele era extremamente cobiçado na série. Ele era uma referência de luxúria, de limpeza. Então, você vê como que tudo foi modificado, a história foi muito modificada. Mas aí, para a gente tentar trazer num âmbito mais militante, mais político, como que isso pode se enquadrar, né? Porque eu trouxe para um sentido da realidade de agora. Para o contexto atual, falei da série, mas eles faziam muitas críticas, inclusive, ao nazismo, ao regime soviético, ao totalitarismo no geral, né? Ao fascismo na Itália, falando justamente sobre essa questão da indústria cultural, como que tudo era vendido para a sociedade e a sociedade comprava com base no que via, mesmo não sendo a realidade. Por exemplo, foi o que aconteceu com o nazismo. O nazismo gente, tinham propagandas. A sociedade comprou a ideia do nazismo, grande parte da sociedade comprou, não por perversidade. Aí já entra, por isso que toda aula que eu dou, eu tento linkar as coisas para vocês. Olha como entra na questão da banalidade do mal. As pessoas, grande parte da sociedade, não via, a princípio, não partiu delas o ódio aos judeus, mas partiu de uma ideia que foi vendida, entendeu? Pelo nazismo. Isso foi vendido, isso vinha em comerciais, isso veio pela mídia, isso vinha em discursos, entende? Então, isso é indústria cultural, vender uma imagem a todo preço, fazer com que a sociedade compre e você lucrar com isso. Hoje em dia, isso diz muito sobre o capitalismo e sobre como é. Inclusive, é justamente por isso que teve grandes críticas feitas à produção hollywoodiana de cinema, ao cinema hollywoodiano, o como eles distorciam a realidade das coisas e vendiam qualquer coisa só para poder estar justamente tornando a cultura em indústria, vendendo para lucrar com isso. É o capitalismo liberal, propriamente dito. E aí a gente entra numa obra que, na realidade, é sobre um autor, né? Um intelectual que veio bem depois, que é Walter Benjamin. A gente não pode dizer que ele não foi, inclusive, da escola de Frankfurt, não foi nem da época dele. Isso daí é algo bem mais moderno, só que foi atribuído a ele esses preceitos. Teve uma grande influência na obra dele, na arte dele, a escola de Frankfurt. Por quê? Porque ele tem uma das obras dele, que é a obra de arte na era de sua produtividade técnica, que justamente fala sobre isso, que fala que a arte tem aura.
A obra dele fala isso, a arte tem aura. E essa aura representa a sua singularidade, ou seja, a singularidade da arte. Enquanto a gente torna essa singularidade mecanizada e a gente copia isso, e a copiarmos, a aura vai se perdendo. Ou seja, quanto mais a gente fica modificando a aura daquilo, a realidade, a cultura, o que aquilo realmente é, quando a gente modifica aquilo para tentar vender para a nossa sociedade, para tentar lucrar através disso, a gente nunca vai vender a aura propriamente dita. A gente está modificando ela, nem que seja um pouco, a gente já perdeu o real significado que ela realmente é. Entendeu? Quando a gente passa a vender isso para a sociedade, porque aí passa a ter essa questão da demanda e procura, que é o que faz as relações capitalistas, a venda, o lucro, entendeu? O capital em si, propriamente dito. Então, passam a industrializar a cultura, industrializar a aura nesse sentido, vocês entenderam? Então, tudo passa a ser voltado para a expectativa da sociedade, não importa o quanto a gente modifique a realidade das coisas. E aí eu entrei agora com algumas questões para vocês. Vamos lá. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu acúmulo acrítico, nos impedem de imaginar. Essa afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados a... Eu acho que essa daí, né, eu não preciso nem falar. Mas vamos lá, vamos para a próxima questão. Para alguns autores da teoria crítica da Escola de Frankfurt, consiste, entre aspas, né, consiste em uma máquina destruidora da razão, empresa totalitária de erradicação da autonomia do pensamento que estigmatizaria o consumível e a indústria cultural. O fragmento apresenta uma definição de... Vamos lá, né? A primeira é a Escola de Frankfurt e cultura de massa, que foi o que eu falei com vocês. Vamos lá para mais outras questões. Um dos conceitos mais importantes criados pela Escola de Frankfurt foi a indústria cultural. Assinale a alternativa que apresenta uma característica que não tem relação com essa teoria. A exploração comercial de bens culturais, reforçando a dominação técnica. B. Produção de bens culturais em série. C. Homogeneização da cultura. D. Aumento do rendimento comunicativo pela redundância e perda da aura da cultura por conta da reprodução em massa. 4. Theodor Adorno e Max Horkheimer criaram um termo para designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. O conceito foi usado pela primeira vez no ensaio O Iluminismo como mistificação das massas. Minha dicção tá péssima. O termo criado por esses pensadores e o grupo a que estavam filiados são, respectivamente, A. Alienação Escola de Chicago, B. Capitalismo Selvagem e Escola de Toronto, C. Armadura Conceptual e Teóricos do Espelho, D. Concretismo e Agenda Setting, E. Indústria Cultural e Escola de Frankfurt. Bem, vamos lá. Eu acho que essas questões até que foram fáceis. Essa 4, tipo, principalmente, né? Indústria Cultural e Escola de Frankfurt. Mas essa 3, eu não via como, tipo assim, poderia deixar dúvida. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem também, que a gente pode explorar isso, a gente conversa sobre. Mas é basicamente isso. Era D, aumento do rendimento comunicativo pela redundância. Isso não tem relação com a teoria. De resto, exploração comercial de bens culturais reforçando a dominação técnica, sim. Produção de bens culturais em série, homogeneização da cultura, se perde a diferença das coisas, se perde a aura, a singularidade, a gente só está vendendo o que quer ser comprado, entendeu? E perda da aura, que é o que eu falei para vocês, que na realidade é algo que foi atribuído à Escola de Frankfurt. Não foi falado sobre aura na época da Escola de Frankfurt, mas foi um conceito atribuído. Perda da aura da cultura por conta da reprodução em massa. Vamos lá para mais uma questão. Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois dos principais pensadores da Escola de Frankfurt, propõem a expressão indústria cultural para substituir a noção de cultura de massa, pois a expressão cultura de massa era dúbia, enquanto indústria cultural seria o modo mais adequado para definir a cultura produzida industrialmente para a massa e não pela massa. B.
Os meios de comunicação responsáveis pela produção da cultura popular fazem parte de grandes oligopólios industriais. C. A cultura é produzida industrialmente de maneira a estimular o senso crítico dos integrantes da massa. D. O conceito de massa é de difícil sustentação, pois são os sujeitos que, através da sua individualidade, produzem industrialmente a cultura. E não há como produzir cultura fora do sistema industrial capitalista, que se apropria dos valores culturais norte-americanos para disseminá-los para a massa. Então, na realidade, a resposta é a primeira. Acho que quando eu li assim, quando a resposta é a primeira, a gente até fica se perguntando, meu Deus, será que é essa mesma resposta? A gente tem sempre que ficar um pé atrás, não tipo assim, lê e já marca. Lê as outras com calma, e aí se você vê que realmente é a primeira, aí você marca. Porque no Enem, principalmente, tem muito isso, gente, muito isso. Sempre tem aquelas duas questões que a gente fica na dúvida. Aí, muitas das vezes não é a primeira, mas muita gente acaba marcando a primeira porque vê e fala, caraca, é essa e não lê, entendeu? Mas é isso, a expressão cultura de massa era dúbia, enquanto indústria cultural seria o modo mais adequado para definir a cultura produzida industrialmente para a massa e não pela massa. Vamos lá para mais questões, porque, gente, a escola de Frankfurt está caindo cada vez mais, entende? Então, vamos falar sobre isso, até porque é um tema extremamente atual. Vamos lá, então, 6. As características da indústria cultural passíveis de crítica, segundo a Escola de Frankfurt, estão listadas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. A. Promoção do culto à técnica. B. Capacidade de produzir falsas necessidades. C. Uniformidade de seus produtos. D. Estímulo à consciência excessivamente crítica e disseminação de ideologia hegemônica. 7. Sobre a escola de Frankfurt, é correto afirmar que A. Formulou um modelo de teoria considerada positivista e cientificista. B. Consistia em um grupo de intelectuais alemães que produziam um pensamento conhecido como teoria tradicional do direito. C. Seus integrantes se dedicaram a estudos, dentre outros, relacionados à sociedade de comunicação de massas, à sociedade industrial e aos problemas decorrentes do desenvolvimento do capitalismo. D. Surgiu dentro do contexto da Revolução Francesa, criando uma nova ordem sociopolítica. E. Aí a gente está falando de um outro filósofo, né, pensador da primeira geração da escola, desenvolveu importantes críticas à teoria da ação comunicativa. Então, essa foi tranquila até, né? Então, a 6 é D, estímula a consciência excessivamente crítica, e 7, seus integrantes se dedicaram a estudos, dentre outros, relacionados à sociedade de comunicação de massas, que foi algo que a gente falou, à sociedade industrial, que a gente também falou, e aos problemas decorrentes do desenvolvimento do capitalismo. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou parar aqui de gravar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer coisa, meu WhatsApp, minhas redes sociais estão sempre disponíveis, já falei isso várias vezes. Só me mandar mensagem que o Enem já está chegando e qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Tá bom?